punctum caecum, est ad molestiam, manet qui conscientia pura est. Bem-vindos! O título do nosso mergulho de hoje, ele é bem forte, quase cinematográfico. A castração silenciosa. É um título que chama atenção, com certeza. Exato. E a nossa missão aqui é desconstruir uma análise que investiga essa ideia. Tentar separar o que é, uma preocupação legítima de saúde pública, o que é narrativa de medo. E onde entram as teorias de controle? Perfeito. Basicamente, entender as camadas de uma questão que envolve hormônios, estilo de vida e até psicologia. Exato. E o material que a gente tem em mãos é um caso de estudo fascinante. Ele mostra como um dado científico real, e já adiantando, ele é real, pode ser esticado, distorcido, até virar uma narrativa de conspiração. Então a análise vai ser para desmontar isso, peça por peça. Isso. Para entender o que é fato, o que é exagero e talvez o mais importante, qual é o problema real que a gente pode estar ignorando no meio disso tudo. Ok, então vamos direto ao ponto nevrálgico. A premissa toda é que os níveis de testosterona nos homens estão caindo. Isso é fato ou é o primeiro pilar de uma ficção? É fato. E é fundamental começar por aí. O material é muito claro. Múltiplos estudos em diferentes países mostram uma queda consistente. Uma queda consistente. Sim. Nos níveis médios de testosterona quando a gente compara gerações. Tipo, um homem de 40 anos hoje, na média, tem níveis mais baixos do que um homem de 40 anos tinha, nos anos 80. Entendi. A questão, e é aí que a conversa fica interessante de verdade, não é se está caindo, mas por que está caindo. Certo. Porque a narrativa do medo pega esse fato e, cria uma história em cima dele. A de que existe um plano, um envenenamento coordenado para enfraquecer os homens. Exato. Mas a análise que a gente está vendo meio que joga um balde de água fria nessa ideia, né? Joga um balde de água fria na ideia de um plano. Mas, e isso é importante, não na gravidade do problema. A análise aponta para algo que talvez seja até mais assustador. Que é? Não é um plano. É um subproduto do nosso modo de vida. É o que chamam de fenômeno multifatorial. A lista de causas é, um raio-x da sociedade moderna. Obesidade, sedentarismo... Isso. Sono de péssima qualidade, estresse crônico. O estresse crônico me chamou a atenção no material. A forma como eles descrevem não é só o estresse de um dia ruim, né? É algo mais profundo. Não, de jeito nenhum. A análise faz uma conexão biológica muito, muito poderosa. Ela explica que o corpo, sob estresse constante, produz cortisol, o famoso hormônio da luta ou fuga. Certo. E biologicamente, quando você está, fugindo de um predador, a última coisa que seu corpo quer fazer é se preocupar com reprodução ou construir músculos, né? Faz todo sentido. Sobrevivência primeiro. Exato. O problema é que hoje o predador é a caixa de e-mails que não para de apitar, é a notificação no celular às 11 da noite, a pressão por produtividade. E o corpo não diferencia os perigos. Não diferencia. E nesse estado de alerta constante, a produção de hormônios como a testosterona é colocada em segundo plano. Ou seja, nosso corpo está literalmente sacrificando nossa vitalidade para lidar com a ameaça da nossa agenda. Nossa, isso é muito forte. Não é um veneno que alguém coloca na água. É o veneno que está no nosso relógio, na nossa rotina. Exatamente. Essa complexidade toda meio que destrói a ideia de um vilão único, que é a base de qualquer teoria da conspiração. Destrói. É muito mais fácil lutar contra o inimigo claro do que admitir que o problema está no nosso sofá, no nosso prato e na nossa tela. E é por isso que, dentro dessa lista de causas, um item específico ganha tanto destaque: os químicos. Os famosos disruptores endócrinos. Exatamente. Os plásticos, os químicos. Esse é o gancho perfeito para a narrativa de controle. Entendi. Então, já que o problema não é um plano, mas essa soma de fatores, vamos focar nesse que é o mais polêmico e que a fonte dedica um bom espaço. A preocupação com esses disruptores é legítima? Totalmente legítima. E o material faz questão de validar isso, para não parecer que está descartando tudo como se fosse bobagem. Ok. Disruptores endócrinos são reais. O texto foca em 2 tipos principais:
O bisfenol A, o BPA de alguns plásticos. Que a gente ouve falar bastante. Sim, e os xenoestrogênios encontrados em pesticidas e outros produtos. Ok, são nomes que a gente escuta, mas o que eles fazem no corpo exatamente? A análise explica isso de forma clara. Explica, e usa uma analogia ótima. Pensa no nosso sistema hormonal como um sistema de fechaduras e chaves. Certo. Os hormônios são as chaves perfeitas que se encaixam nos receptores, que são as fechaduras, para dar um comando para o corpo. Xeno quer dizer estranho, estrangeiro. Um hormônio estrangeiro. Isso. Um xenoestrogênio é uma molécula estranha que se parece o suficiente com o nosso estrogênio para conseguir entrar na fechadura. É tipo uma chave errada que até entra, mas não gira a maçaneta. Ah, entendi. Só que ao ocupar a fechadura, ela impede que a chave certa, o nosso hormônio verdadeiro, funcione. Uau, essa imagem é muito clara. Ela basicamente bloqueia o sistema. Exatamente. Bloqueia o sistema. E quando se fala em saúde masculina, a preocupação é que esse excesso de sinais parecidos com o estrogênio desregule todo o equilíbrio delicado do corpo. A análise é categórica. O fato de estarmos encontrando microplásticos até na corrente sanguínea é alarmante. A preocupação é séria. Mas... E aí vem o pulo do gato, imagina. Aí vem o pulo do gato. A seriedade do problema não prova a intencionalidade, é isso? Perfeito, é aí que o material traça a linha. Ele faz uma distinção vital entre um problema sistêmico industrial e um projeto coordenado para dominar homens. Entendi a diferença. O que a gente tem é o resultado de um século de industrialização focada em conveniência, durabilidade, lucro e que gerou consequências tóxicas não intencionais. É uma falha colossal de design do nosso sistema produtivo, não uma conspiração de vilões numa sala escura. Uma falha de design. Isso é quase mais difícil de lutar contra porque não tem um rosto, né? Muito mais. E essa falha nos leva para o que o material aponta como o principal culpado, que é ainda mais difuso: o nosso estilo de vida. Sim, e a lista de fatores do estilo de vida é brutal. O texto detalha alguns pontos que valem a pena a gente aprofundar. Por exemplo, a troca do esforço físico pelo esforço mental. Ah, isso é interessante. Nossos corpos evoluíram por milênios para se mover, caçar, construir. Hoje, a maior parte do nosso esforço é intelectual, sentado numa cadeira. Isso por si só já é um sinal para o corpo de que força e vitalidade não são mais prioridades. E tem o ponto sobre a dopamina digital, que o texto compara a comer açúcar puro. Exato. A análise argumenta que nosso cérebro foi programado para receber picos de dopamina, o neurotransmissor da recompensa, depois de um grande esforço, sabe? Conseguir comida, vencer um desafio. A recompensa por algo real. Isso. Hoje, a gente tem uma enxurrada de dopamina barata só rolando uma tela de celular por horas. O texto compara isso à escolha entre comer açúcar puro e uma fruta. O açúcar te dá um pico imediato, vicia, mas não te nutre. E a fruta? A fruta te dá energia de forma mais lenta, mais saudável. No longo prazo, essa dieta de dopamina de açúcar esgota nossos sistemas de recompensa, nos deixa apáticos, o que tem reflexos hormonais diretos. Juntando isso com falta de sol, sono interrompido por telas, comida ultraprocessada, o cenário é bem desolador. E o material propõe uma virada de chave na pergunta que a gente faz. Não é quem está fazendo isso conosco, mas sim... Que tipo de sociedade estamos construindo? Essa pergunta é poderosa porque ela tira o foco de um eles misterioso e bota um espelho na nossa frente. A responsabilidade passa a ser coletiva. Exatamente. Das estruturas que nós coletivamente criamos e sustentamos. E é aqui que a análise conecta o problema fisiológico a uma crise psicológica e sociológica muito maior. Sim, porque essa narrativa da castração silenciosa ela não surge do nada. Ela se conecta a medos muito antigos, né? Medo de perder potência, de identidade, a sensação de emasculação. Exatamente. O material argumenta que essa narrativa é tão eficaz porque ela oferece uma explicação simples para uma angústia complexa. A gente vive um momento de grande debate sobre o que significa ser homem, a chamada crise da masculinidade. Papéis sociais mudando. Papéis mudando, a economia mudou.
E muitos homens se sentem perdidos sem propósito. E aí, quando você se sente assim, frágil ou confuso, e alguém aparece como uma história que diz: a culpa não é sua, existe um inimigo invisível te atacando, é uma narrativa muito, muito sedutora. Ela dá um alvo para a raiva e um senso de pertencimento. Eu não estou perdido. Eu estou sendo atacado e faço parte de um grupo que enxergou a verdade. Perfeito. Isso transforma a angústia pessoal numa causa política. Perfeitamente colocado. A masculinidade ou a percepção de que ela está sob ataque se torna uma ferramenta política poderosa. O texto chama isso de terreno fértil. Num cenário de desconfiança geral nas instituições, governo, ciência, mídia, qualquer teoria que se apresente como a verdade que eles não querem que você saiba, encontra um público pronto. Certo. E quem lucra com isso? Porque se o objetivo não é resolver o problema de saúde, qual é o objetivo? A análise sugere que o objetivo é gerar indignação. A indignação é a moeda mais valiosa da economia da atenção digital. É o que viraliza. É o que viraliza, gera cliques, engaja muito mais do que uma discussão técnica sobre regulação de compostos químicos ou a importância do sono, né? Sem dúvida. Ao criar um eles todo-poderoso e invisível, você não precisa de provas, não precisa de soluções práticas. Você só precisa manter a chama da raiva acesa. E essa raiva pode ser convertida em poder político, em vendas de produtos, em influência. É um ciclo vicioso bem perigoso. Mas o material também faz um alerta importante sobre o risco do extremo oposto, certo? O risco de simplesmente descartar toda e qualquer preocupação como teoria da conspiração. Sim, e esse equilíbrio é o que dá força à análise. Seria um erro, um grande erro, ignorar os fatos que servem de base para essa narrativa. Os disruptores endócrinos são um problema real. A indústria de alimentos ultraprocessados muitas vezes coloca o lucro acima da saúde. E as políticas públicas são lentas. São lentas e, muitas vezes, falhas. Negar tudo isso seria ingenuidade. A questão não é ser conspiração versus tá tudo bem. A realidade é muito mais cinzenta, muito mais complicada. E é nesse tom de cinza que a análise apresenta o que chama de o verdadeiro ponto cego da discussão. Se não é uma conspiração de cinema, qual é o problema real? O problema real, segundo o texto, é algo ao mesmo tempo mais banal e mais profundo. É um sistema. É uma sociedade industrial e digital que, pela sua própria lógica interna, prioriza o lucro de curto prazo, a conveniência imediata e a produtividade incessante. Acima da saúde de longo prazo. Exatamente. Acima da saúde hormonal, mental e comportamental dos seus cidadãos. Tem uma frase no material que resume isso de forma bem impactante. Um sistema desalinhado com a biologia humana. Essa frase é o coração da análise. Ela nos tira da caça às bruxas e nos força a olhar para o design do nosso mundo. O problema não é um grupo de pessoas más. O problema é que a gente construiu um zoológico perfeitamente confortável para nós. Mas esquecemos que nossa biologia ainda é de um animal selvagem. Exato! Estamos numa jaula de ouro, com ar-condicionado, com delivery, mas nosso corpo sente falta da savana. Não é eles contra nós. É um sistema que a gente projetou sem ler o nosso próprio manual de instruções biológico. Isso muda completamente a perspectiva. A busca por soluções sai do campo da denúncia e entra no campo da reengenharia do nosso ambiente, das nossas vidas. Totalmente. E para fechar, o material nos deixa com uma frase final, uma imagem que amarra toda essa discussão de uma forma quase poética. É uma frase que nos convida a abandonar os arquétipos simplistas que dominam esse debate, sabe? Qual é a frase? A frase é: entre o leão e a ovelha existe algo mais simples. Um homem cansado, mal alimentado, mal dormido e desconectado da própria natureza. Uau! Uma imagem muito poderosa. É sim. Ela nos deixa com uma provocação final para refletir, né? E se a verdadeira batalha não for contra inimigos externos, contra leões ou ovelhas, mas sim uma batalha interna e coletiva, para realinhar o mundo que a gente construiu com a natureza que a gente é. E sobre como esse ambiente nos molda, de dentro para fora. Exato, de maneiras que a gente só agora está começando a compreender.